Inclusive, Regina, mais para frente, porque nesse momento a gente começa a dar os 10 minutos de tolerância, né? Para o pessoal entrar na sala, terminar de se ajustar para começar. Mas esse assunto que foi abordado agora, eu gostaria que você desse um enfoque maior, porque eu creio que uma boa parte não faz por não saber que deve ser feito, né? Por exemplo, o nosso Tribunal de Contas, ele tem feito uma medida bem complicada. Nosso tribunal não, desculpa, a Receita Federal aqui no nosso regional. Eles pegam o valor que estão dentro do site do Tribunal de Contas, que nós temos um site aqui chamado Radar. Lá um BI do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Aí ele vai lá e pega o que está no elemento 39, que é o 33.90.39, que quer dizer pessoa física, pagamento correntes, né, despesa corrente, aplicação direta, que é da própria prefeitura, quando é pessoa física. Aí ele vai lá, pega essa pessoa física, faz um montante, pega tudo no pacote e joga dentro, aplica os 20% do valor do INSS e joga lá para a Receita Federal, fica rodando lá, esses dias ao nível de chegar para dívida ativa do município. Teve um município que trouxe para nós aqui, há um certo tempo, então, 39 ou é 36? Deve ser 36, né? 36 que é pessoa física. Desculpa, 39, o Sérgio me corrigiu aqui, de fato, 39 é pessoa jurídica. É o 36 pessoa física. Aí a Receita Federal notificou o município, Regina, e o município não percebeu, a quem abriu a notificação não entendeu que era uma coisa grave, não passou para frente. E aí entrou um período, saiu outro, entrou um período, saiu outro, quando assusta tá lá o bloqueio do FPM do município. Mas bloqueou por quê? Aí vai atrás para saber o porquê que bloqueou. Aí o que aconteceu? Exatamente isso que eu disse, eles foram lá no montante ponto 36 e jogou como pessoa física e jogou um valor montante que devia os 20% do INSS. Deu 6 milhões de reais. Ô, 6 Waldner, milhões. eu Eu acredito, acredito, eu eu acredito não. acredito não. Não, o Não, MEI o MEI, é, isso que você está falando, eu acredito, porque eles tentaram pagar, então, 20%, de forma que não pela DCTF Web, porque assim, o 20% do patronal que é recolhido sobre os serviços prestados de algumas categorias de MEIs que veremos aqui, deve ser pago pela DCTF Web. Por isso que precisa passar pelo e-social. Passa pelo e-social, porque passando pelo e-social, as informações vão para a DCTF Web, colocando a categoria correta ali, a 701, categoria correta do MEI, automaticamente o sistema faz todo esse cálculo e o 20% vai parar lá na DCTF Web a título de previdência patronal, de INSS patronal. É a única forma que você pode pagar o 20% do MEI, é fazendo passar pela DCTF Web. E para mim fazer passar pela DCTF Web, eu tenho obrigatoriamente que ou passar pelo e-social ou passar pela EFD-RINF. Como é uma questão trabalhista, ou seja, tem uma contraprestação de serviço, por isso está acontecendo o pagamento, eu não vou enviar na EFD-RINF, eu vou enviar no e-social. Por que que eu vou enviar no e-social? Porque essas categorias de MEIs que a gente vai ver aqui, eu vi um questionamento aqui de uma participante, que ela disse assim, mas o MEI tem CNPJ. Uhum, o MEI tem CNPJ. Só que para as categorias que veremos aqui, o manual do e-social diz que esses MEIs devem ser tratados como pessoa física e não como CNPJ, e não como empresa. Ele não deve receber por nota fiscal. Justamente porque essas categorias de MEIs que veremos aqui, eles, segundo as legislações que eu trouxe aqui,
eles têm o direito de 20% patronal. E o 20% patronal é pago sobre pessoa física. Por isso que o manual diz o seguinte, sobre essas categorias aqui, você vai tratar o MEI como uma pessoa física e vai pagar o MEI como uma pessoa física, por mais que você tenha um contrato com uma pessoa jurídica. Porque o teu contrato é com uma pessoa jurídica. MEI é empresário normal como qualquer um outro empresário, claro, dentro da legislação de tributo dele, etc. Mas é uma empresa normal. E o MEI pode ter, inclusive, um funcionário, somente um funcionário. Então, se o MEI presta serviço para o teu órgão, quer ele tendo um funcionário ou não, se o dono do CNPJ, o MEI, dono do CNPJ, prestar serviço para as prefeituras nos serviços que veremos aqui hoje, ele obrigatoriamente precisa ser enviado para o E-Social. Isso não é uma opção. Não é uma opção. Então, essa questão de CNPJ e pessoa física, ela vai acabar, porque nós teremos agora o CNPJ técnico. E o que que significa CNPJ técnico? É aquele antigo pagamento de RPA, pagamentos avulsos, notas fiscais avulsas por CPF, isso aí tudo acabou. Vai ter que ter o CNPJ se quiser receber da prefeitura, mesmo sendo pessoa física. E assim, o que você disse, Regina, da questão do tratamento de quem tem CNPJ e ter um tratamento como pessoa física, ele está já positivado isso nas notas técnicas em relação à nota fiscal, porque lá diz o seguinte: tem que ter o CNPJ e isso não quer dizer que é pessoa jurídica. Só que existe uma diferença aí. O MEI é um empresário, o CNPJ dele o valida como empresário. Os tributos dele é para um empresário com CNPJ reconhecido legalmente como empresário. Já essa modalidade de autônomos, que vai entrar agora, tá para entrar a partir do mês que vem, né? É o CNPJ técnico que você falou, só que ele não vai ser considerado como empresário. O autônomo é uma coisa meio louca, né? Ele não vai ser considerado empresário. É mais para rastrear mesmo, né? Exatamente. Somente para fiscalização de nota fiscal. Mas ele não vai ter tributos inerentes ao empresário. Meu Deus, vai ser uma loucura também, né, Regina? Vai. Mês que vem, Cláudia. A gente, até eu estava falando hoje com a Receita Federal, que a Receita ainda está para expedir uma instrução normativa sobre essa legislação. Então, a gente está esperando essa instrução normativa, essa IN, para saber como lidar exatamente com autônomos. Aí a gente vem aqui fazer uma live sobre isso. Exato. Nós teremos que dar uma atenção especial, né, Regina? Porque não só o mês de julho, mas também o mês de agosto, nós teremos uma nova sistemática em relação à emissão de nota fiscal, no mês de agosto, a partir do mês de agosto. E logo em setembro teremos uma outra que é em relação ao Super Simples Nacional, uma condição do Super Simples Nacional. Ou seja, nós não podemos esquecer, assim, a gente tem que estar atentos, porque estamos sim no ambiente de reforma tributária e a cada período tem as suas obrigações principais e acessórias que teremos que estar atentos, e todas elas correlacionam com a Receita Federal. Então, nós temos que estar atento com isso. Bom, Regina, já completamos os nossos 10 minutos de tolerância, a gente já abre a nossa live no dia de hoje. Nós temos um dia especial, né, que é Dia dos Namorados, que a gente prevê que as pessoas estejam bem, independente de estar acompanhado ou não, mas principalmente consigo mesmo, e isso é de extrema importância. Ninguém é possível estar mal consigo e estar bem com o outro.
tem que primeiro estar bem consigo, para depois estar bem com o outro, né? É um complemento. Então, antemão, a gente já deseja aí um feliz dia de namorados para todos, que seja um dia de construção. E também dizer que nós estamos aqui numa equipe, né? Nós temos uma equipe que é eu, a Liz e a Rayane, que trabalhamos com essa parte do e-social, da reforma tributária e toda a parte técnica. E dizer também que o nosso presidente, assim como era o anterior, agora o novo presidente também nos deixa bem à vontade para a gente trabalhar, Regina, o que a gente achar que deve e qual momento que deve. A gente só precisa comunicar o nosso administrativo e comunicar também a nossa presidência dos assuntos que estão sendo abordados, quem são os convidados, até para que seja reforçado em nível institucional. Então, mais uma vez, nós agradecemos aqui a equipe da TI, que está sempre conosco, a equipe da imprensa também, que está conosco, e a você, Regina, dispensa comentários, né? Porque você é aquela pessoa que nós confiamos, nós entregamos os problemas e a gente sabe que a gente vai ter uma resposta segura. Embora há divergências, e divergência é uma coisa boa no processo, porque é através da divergência que a gente consolida conceito e que a gente transforma aquele conceito que a gente já tinha antes, e com a discussão, com o enriquecimento de discussão nos grupos ou individualmente, presencialmente ou não, a gente consegue acrescentar e agregar conhecimentos. Então, nosso agradecimento aos participantes que estão aqui conosco, ao que atendem os nossos convites, e nós esperamos, assim, profundamente que esses conhecimentos que a Regina traz para nós, e que através de outras lives, que não seja com a Regina, mas que também são com técnicos tão bons quanto, que sejam agregados nos seus dia a dia. E nós estamos seguros de que, com a presença da Regina, com o acompanhamento da Regina nos nossos afazeres, a gente consegue ter um estado, o estado de Mato Grosso, possivelmente vai ser um dos estados que menos vai ter irregularidades. Não quer dizer que não vai ter, mas que terão o menor número de irregularidades dentro do contexto nacional em relação ao e-social, e também nós estamos trabalhando que seja assim também em relação a esse passar, a essa transição de um sistema antigo para um sistema novo de tributação. Então, Regina, mais uma vez com você a palavra, e estamos ansiosos para aguardar as suas orientações. Obrigada. Obrigada, Valdina, obrigada a todos. Bom dia, bom dia. Agradecemos a presença de todos, né? Quero agradecer também a Valdina, a sua equipe, todos aí envolvidos nessa nossa parceria. A gente é feliz com a parceria que nós temos com a Associação Mato Grossense, e também por estar contribuindo com cada um de vocês todos os dias, quer seja aí no nosso grupo ou quer seja no individual, que muitas pessoas acabam nos contactando no individual, e a gente atende a todos, e eu gostaria de agradecer. Eu vou trazer aqui a nossa apresentação para que a gente possa juntos analisarmos o que temos para hoje. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Nesse momento, a minha apresentação, ou melhor, o meu slide deve estar em modo apresentação. Está aparecendo em modo apresentação, obrigatoriamente. Se não for, eu tenho que arrumar aqui, né, gente? Mas eu acho que sim, né? Modo apresentação, né? Uma tela só aparecendo para vocês. Certo? Ok, então, bem-vindo a todos novamente. Eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Você já sabe que esse versículo é meu, eu carrego ele sempre comigo para agradecer a Deus os momentos que Deus tem estado com a gente, né? E quero agradecer a Deus por vocês estarem aqui conosco também. Para quem não me conhece, meu nome é Regina de Souza Conte, sou especialista em gestão
pública, especialista em sistema organizacional, sou técnica em segurança do trabalho, sou professora e especialista em e-social para órgãos públicos, segurança e medicina do trabalho também para órgãos públicos dentro do e-social, EFD-REINF, a gente trabalha com gestão de documentos de terceirizadas, retenção ampla do imposto de renda para órgão público e também retenção previdenciária e as especificidades aí dessa retenção para órgãos públicos. Hoje nós vamos falar sobre contratos de microempreendedor individual e também sobre contrato de autônomo ou autônomos, contratos aí que envolve esses dois tipos de profissionais e órgão público contrata muito, tá, gente? Esses tipos de mão de obra aqui desses profissionais. Então a gente tem que saber o que diz a legislação para que a gente não cometa nenhuma irregularidade no que diz respeito ao contrato de pagamento desses profissionais. O microempreendedor individual, o MEI, aquele profissional que é um empresário que tem CNPJ, ele é um empresário normal, tá, gente? Ele tem um CNPJ, ele é um empresário normal e esse microempreendedor individual, segundo as legislações vigentes que temos, ele pode ter até um funcionário. Ou seja, o dono da empresa, sozinho, ele não pode ter sócio, né? O dono da empresa, mais um funcionário. Ele pode prestar o serviço como empresário, ou seja, o dono do CNPJ prestando serviço, ou ele pode ter um funcionário e prestar o serviço aí para a prefeitura, ele mais o funcionário dele. Ou ele pode prestar o serviço sozinho, somente ele, o dono do CNPJ, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Na esmagadora maioria das vezes, o MEI presta serviço sozinho. Ele, o dono do CNPJ, não tem um empregado que ele tem direito, ele não tem. Então, ele presta serviço, ele, como pessoa jurídica. E a prefeitura faz o pagamento, né, para esse MEI, né? Quer ele tenha um empregado ou não, o pagamento é sempre para o dono da empresa, digamos assim, né? Mas vai ao e-social, o e-social não é aquele sistema que leva informações de pessoas físicas e as pessoas jurídicas não estão lá na EFD-REINF? Lembra disso? Pois é, a pessoa jurídica está na EFD-REINF. Só que a gente vai ver umas especificidades aqui do MEI, que um mês para as categorias que veremos aqui, ele não pode ser tratado como pessoa jurídica. Não é que ele não pode ser tratado como pessoa jurídica, ele não pode ser pago em nota fiscal. Ele não pode receber no CNPJ. Ele precisa ser pago no CPF, tá? E que tipo de serviços? Agora, ó, aqui está as maiores dúvidas estão aqui, ó. Quais tipos de serviços, então, vai para o e-social? Qual que é o tipo de MEI, ou melhor, qual o tipo de MEI, quais as características de MEI vai para o e-social? Porque não é todo MEI que vai para o e-social. Não são todos. Ah, é MEI, então vai para o e-social. Não necessariamente. O que vai para o e-social são os MEIs que você tem um contrato com pessoa jurídica e ele te apresenta, sim, uma nota fiscal. Tudo normal. Você tem um contrato com pessoa jurídica, ele é uma empresa, e ele tira nota fiscal contra a prefeitura. Mas, na realização do pagamento, se esse MEI presta serviço para o teu órgão nos tipos de serviços de hidráulica, qual que é o contrato dele? O contrato dele, qual que é o objeto lá do contrato? Ele vai prestar serviço do quê? Então, vamos lá. Se nesse contrato está dizendo que esse MEI vai prestar serviço de hidráulica, elétrica, pintura, carpintaria, alvenaria, manutenção,
Aqui é manutenção e reparo de veículos aqui, tá? Manutenção e reparo de veículos ou borracharia. O que é borracharia para a Receita Federal? Para você ter que pagar lá, recolher lá os 20%. Esse KNAI aqui, ó, a borracharia com esse KNAI aqui, ó, 4520006, que é Serviços de Borracharia para Veículos Automotores, que está lá na solução de consulta COSIT da Receita Federal 237 de 2024. É coisa nova, tá? Isso entrou em 2024, finalzinho de 2024. Então temos um ano aí, pouquinho, né, com essa obrigação. Então vamos lá. Você tem um contrato com o MEI, cujo serviço a ser prestado é alguns desses serviços aqui? Ah, Regina, um MEI que eu tenho aqui é para limpeza. Tem limpeza aqui? Não tem limpeza aqui. Tudo bem, então não está aqui. Somente essa lista aqui, ó. Somente, não precisa nem pensar muito, tá, gente? Se não se está aqui, se são essas aqui, tem mais alguma outra, Regina? Não existe. É somente o que está aqui. Até hoje. Amanhã pode surgir outras cosites aí alterando isso aqui. Mas até hoje é só esses serviços aqui. Se o teu órgão presta, ou melhor, contrata esse tipo de serviço aqui, cujo prestador de serviço é MEI, microempreendedor individual, porque se ele é uma empresa normal, ou uma empresa, sociedade anônima, etc., esquece do que nós estamos falando aqui. Aqui é só para MEI, microempreendedor individual. Esse pessoal aqui, eles não podem receber como empresário, no sentido de pagamento de nota fiscal. São empresários, mas não pode receber a nota fiscal. Esse pessoal aqui, a contabilidade ou RH, não sei como é que funciona aí no teu órgão, o que que eles vão fazer? Eles vão cadastrar no sistema, na categoria que eu vou mostrar aqui, e esse pessoal aqui vai aparecer lá no E-Social, lá no Ambiente Nacional do E-Social. Onde é que o RH vai conseguir ver isso aqui? No Ambiente Nacional do E-Social. Lá no Ambiente Nacional do E-Social, quando a contabilidade, ou RH mesmo, não sei, cadastra esses MEIs, ao você enviar o E-Social vai importar essas informações. Ao E-Social importar essas informações, se não é o RH quem encaminha, né? Geralmente é a contabilidade, o RH vai perceber o seguinte: ó, mas tem alguém aqui que a gente não lançou na folha. Tem pagamento aqui para uma pessoa que a gente não sabe quem é. Por quê? Porque vem lá da contabilidade. A contabilidade já fez isso. A contabilidade já cadastrou. Então, o RH, para ter certeza, ele deve fazer o seguinte: gente, isso aqui é um. Ah, é só da contabilidade. Não, é dos dois juntos. É dos dois juntos. Porque quando você faz um contrato com o MEI para esses tipos de serviços, a gente já aconselha a contabilidade levar essa listinha lá para o RH. Quer dizer, o RH vai aparecer o João, a Regina e o José. No Ambiente Nacional do E-Social, na tua folha, vai aparecer eles lá. Porque esse pessoal aqui, a gente cadastrou no sistema para ser pago pelo E-Social. Somente esse pessoal que está aqui na nossa tela, gente. Esquece do resto. O resto tudo é pago por nota fiscal. O restante dos serviços prestados por MEI, atividades que não estão aqui, eles devem ser pagos por nota fiscal. Como você paga qualquer outra empresa. Como você paga qualquer outra empresa. Somente esses aqui, você vai cadastrar em algum lugar no teu sistema, no mesmo lugar, geralmente, onde você cadastra o autônomo, e esse pessoal aqui, então, vai ser, vai aparecer lá no Ambiente Nacional do E-Social, dentro do evento de pagamento e dentro do evento de remuneração. Vai ser pago junto com todo mundo da folha de pagamento, dos servidores da folha de pagamento. Tá? Onde é que está escrito isso? Manual de Orientação do E-Social, página 148. Tá? Então, o que a gente aconselha?
Lá no edital de licitação, por exemplo, você já avisa. Lá no edital de licitação, você diz assim, ó, segundo o manual do E-Social, página 148, diz que os MEIs, nas categorias que a gente está contratando, por exemplo, você está contratando hidráulica e elétrica, o MEI deve ser tratado como pessoa física e receber o valor dos serviços pelo E-Social e não pela nota fiscal. Entendeu? Simples assim, gente. Para esses tipos de serviço, o contratante deverá informá-lo no seu E-Social. Ou seja, tem um sistema, todo mundo aí do órgão público tem um sistema onde você cadastra aí os seus autônomos. É no mesmo lugar que você cadastra autônomos, só a categoria diferenciada. Cadastrando eles nesse local aí no teu sistema, ao enviar o E-Social, eles vão aparecer aqui dentro do 1.200, 1.210. O que que é 1.200? 1.200 é olerite. Sabe o olerite? O olerite. O nosso velho e bom olerite. Para o E-Social é 1.200. E-Social não sabe o que é olerite. O E-Social sabe o que é 1.200. Pagamento. O que é o pagamento? O pagamento é a data que foi pago esse valor para esse servidor ou para esse prestador de serviço, que é a mesma coisa. Os servidores todos do regime geral caem dentro do 1.200, assim como cai numa folha no pagamento. E-Social. Para o E-Social, pagamento é um evento e folha de pagamento é outro evento. 1.200 é o olerite. 1.210 é a data que você depositou o dinheiro lá na conta do servidor, por exemplo, que vai ser o mesmo dia que você vai depositar o dinheiro, por exemplo, em conta desse MEI que presta serviços em algumas dessas funções aqui, que devem ser pagos no 1.200 e 1.210. O pagamento deve ser realizado pelo E-Social e não pela contabilidade. Somente para esse pessoal aqui que a gente mostrou aqui, para esse tipo de serviço aqui. Nas categorias acima, MEI deve ser tratado como pessoa física e não pessoa jurídica. Está lá na página 148 do manual, o 248, né? Agora, independentemente se tem empregado ou não, se o MEI, dono do CNPJ, que prestou os serviços aí na prefeitura, nos serviços que a gente acabou de ver aqui em cima, deve ser enviado no E-Social. Ah, Regina, mas aqui veio o dono prestar o serviço, mais um funcionário que ele tem lá, que ele pode ter só um funcionário mesmo. Então veio o dono do CNPJ mais o trabalhador. Não importa, gente, se é só o dono sozinho ou se é o dono do CNPJ mais um trabalhador. Foi o MEI com as características desses serviços aí que a gente acabou de mostrar acima, então ele tem que ser enviado no E-Social. O dono do CNPJ tem que ser enviado no E-Social. O dono, não o dono e o funcionário. O funcionário ele envia no E-Social dele lá normal. É problema dele, o E-Social, o E-Social, o envio do E-Social para o trabalhador dele. Aqui a gente está falando do MEI, o dono do CNPJ, tá? Para esses tipos de serviços que a gente acabou de mostrar aqui anterior para vocês, o contratante deverá enviar no S.1200, 1210 e enquadrar esse MEI na categoria 741. Ao você enviar o MEI na categoria 741, automaticamente o sistema vai calcular o 20% da contribuição previdenciária patronal. Ah, onde é que eu coloco 20%? Não, você não vai fazer nada. Você só vai colocar a categoria 741. Colocou a categoria 741 e demais informações ali do MEI, né? CPF, nome, valor do salário, valor do serviço, etc. E o sistema já vai calcular tudo para você. Tudo, tá? Para que você precisa enviar no E-Social? Por quê, né? Por quê? Por causa dessa previdência que precisa ser recolhida para esses tipos de serviços, conforme o artigo 18b da Lei Complementar número 123 de 2006. E também mais uma solução de consulta que nós temos aí da Receita Federal, número 108 de 2016,
ratificando essa questão, ratificando o entendimento, a obrigação de pagar o MEI sempre no CPF, quando este for prestar serviços nas categorias acima citadas. Essa que a gente acabou de ver. Certo, gente? Aqui está a base legal. Aqui está a base legal, tá? Ele deixa de receber no CNPJ, porque para essas funções a lei exige o recebimento ou o pagamento da contribuição previdenciária patronal. Esse 20% aqui, gente, é custo para o tomador, tá? Tu não vai descontar nada do MEI. Nada. Pelo contrário, tudo que ele tem para receber na nota fiscal, você vai pagar R$ 5.000 nesse serviço, você vai pagar 20% em cima. O órgão público, sem descontar nada do MEI. Essa é a diferença. Tá, gente? Simples assim, tá, gente? Nos demais casos, Regina, eu tenho MEI aqui, mas presta serviço de limpeza. Eu tenho MEI aqui para qualquer outro tipo de MEI, gente, que não tiver naquela lista ali, ele não vai pro E-Social. Não vai pro E-Social, tá? Esquece dele. Esse que não está na lista ali que a gente mostrou acima, ele vai ser pago em nota fiscal, como pessoa jurídica, como qualquer outra, como você paga aí qualquer outra nota fiscal para qualquer outra empresa, tá? Quando o MEI deve receber mediante nota fiscal? Quando não for, coloquei aqui, quando não for prestador de serviço constante na lista apresentada aqui. Aí ele vai ser pago por nota fiscal. Aí ele deve ser pago, né? Mediante nota fiscal. Regina, Oi? tem uma pergunta ali do Sérgio que me chamou a atenção, porque é nesse momento que a gente precisa conversar. Ele está perguntando, então, quer dizer que essas pessoas que são inclusas nesse número de profissionais, elas são inclusas no E-Social, e depois ela tira 20%, que é custo patronal, ele vai somar como despesa de pessoal normal ou ele tem algum excludente? Como é que você faz hoje em relação aos terceiros? Aliás, é porque os terceiros nem sempre vocês colocam como despesa de pessoal, né? Quando vai para a folha de pagamento, Só um quando vai pouquinho, Regina, deixa eu só completar. É que dentro da folha de pagamento, nós temos lá o 3190.13, né, que é a parte de folha de pagamento, e temos também uma outra codificação dentro do 3190, que são outras despesas de pessoal. E aí o que acontece? Muitos desses impostos, muitas dessas contratações, como que vai medir se aquilo é em outras despesas de pessoal ou em despesa normal lá embaixo de serviço? Geralmente é quando ou substitui funcionário, ou quando está de férias e está repondo, aqueles professores contratados, ou outra característica que envolve que tenham uma habitualidade. Ele não é eventual, ele é habitual aquela contratação, habitual aquela despesa, e ela tem a característica de despesa de pessoal. Então, ela entra em outras despesas de pessoal. E essa linha é muito tênue entre dividir o que é despesa de pessoal com outras despesas de pessoal. justamente porque essa questão aqui é difícil você separar esse entendimento, como a Valdina falou, porque essa questão aqui, você vai pagar esse trabalhador pela DCTF Web, pela folha de pagamento e o 20% patronal pela DCTF Web. E só passa. O que que deve passar pela DCTF Web? É, pagamentos feitos a pessoas físicas. Pagamentos feitos a pessoas físicas. E tem órgão público que não entende que um autônomo, por exemplo, é um terceiro. Então ele coloca na despesa de pessoal. Aí vai do entendimento de cada pessoa, vai do entendimento de cada órgão, vai do entendimento de cada jurídico,
né? Porque pensando bem, se eu vou pagar pela minha DCTF Web, então entro com a despesa do meu pessoal, né? Não aparenta, né, ser um terceirizado, mas sim, autônomo é terceiro. Olha só, autônomo é considerado um terceiro, e nesse caso, o MEI, mesmo pago pelo E-Social, que o autônomo também deve ser pago pelo E-Social, mesmo pago pelo E-Social, que é o caso do MEI agora dessas categorias que a gente acabou de ver, também são terceiros. O MEI aqui é um terceiro, então, assim como o autônomo é terceiro. Por que que o autônomo é terceiro? Ele é servidor? Ele prestou concurso? Ele, etc, etc. Entendeu, né? Então, o autônomo é considerado um terceiro. Eu, particularmente, se você me perguntar para mim, aqui é um terceiro. Eu considero esse MEI também como um terceiro. Eu considero o, 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 o autônomo como um terceiro, né? E como é que você faz hoje aí para fazer o pagamento terceiro? Qual o código que você coloca o pagamento de terceiro? Então, iria esse valor aqui também. Só que não tem só o valor da nota fiscal. Aí é o valor da nota fiscal mais 20%, né? O órgão pode reter INSS e imposto de renda do MEI? Pergunta, gente, que eu recebo sempre. Não. Diferente do autônomo, tá? Apenas o 20% patronal. O MEI, por isso que ele está na categoria 701. 7741, né? 741, né? Categoria aqui, ó. 741. 701 é o MEI. Por isso que ele não está na mesma categoria do MEI. Porque a tributação é diferente. Tributação é diferente. Você não vai recolher dele nem INSS, nem imposto de renda. Você não vai deduzir, né? Você não vai reter lá. Ele não vai destacar em nota fiscal INSS e imposto de renda. Ele vai te entregar a nota fiscal e você simplesmente vai colocar no E-Social, na 741, colocando na 741, o sistema vai fazer automaticamente 20%. Eu trato esse aqui, eu particularmente entendo que esse é um terceiro. Aí reforço aquilo que a Valdina falou, né? É um trabalho esporádico, não é um trabalho que é contínuo no órgão. Ah, Regina, mas esse trabalho terceirizado é contínuo no órgão. Trabalho terceirizado, você tem um tempo, você tem um ano de contrato, você tem dois, aí você aditiva o contrato, mas tem um início, meio e fim, né? Mas o que aqui? Quais os maiores erros dos órgãos públicos ao contratar MEI? Pagar todos mediante apresentação de nota fiscal. Pagar eles mediante, ou seja, apresentação. Como trata como qualquer outra empresa, qualquer outro CNPJ. Qual que é o outro maior erro dos órgãos públicos no E-Social? Não enviar os obrigados ao E-Social, que é o que a gente acabou de ver. Então, pagar todos mediante nota fiscal, não enviar os obrigados ao E-Social e, consequentemente, se eu não envio no E-Social, eu não vou fazer a retenção do INSS patronal, o 20% da CPP. Entendeu? Então, eu não. Automaticamente, quando eu pago por nota fiscal, eu não envio no E-Social e, com isso, eu tenho outra omissão, né? Não enviando no E-Social, eu não faço a retenção dos 20%, tá? E como a Receita Federal pode identificar isso? Na nota fiscal, o MEI emite a nota contra o órgão, o robozinho lá da Receita Federal lê as atividades. Que atividades? Aquela que a gente acabou de ver lá em cima, que são 8 categorias, né? Se contar lá, são 8 categorias de MEI. Por exemplo, pintura elétrica, eu coloquei aqui como exemplo, né? Pintura e elétrica. E busca o quê? A informação no E-Social, porque pintura e elétrica, então esse MEI deve estar lá no E-Social. Hidráulica deve estar lá no E-Social. Borracharia deve estar lá no E-Social. E vai o quê? O que que a Receita vai encontrar aqui? Não vai encontrar nada. Por quê? Porque não está lá. Não está lá. Se não achar o envio, o que que é o que que você está identificado ali automaticamente? A sonegação dos 20% patronal. Isso é eletrônico, tá, gente? Isso é eletrônico, tá? O que que a Receita busca aqui? Busca a sonegação.
né? A sonegação. E quando a gente fala de sonegação aqui, a gente fala de sonegação, que essa é a palavra aqui utilizada, né? Mas não significa que o órgão, até a Valdo não falou no começo, não significa que o órgão está sonegando isso no sentido de má fé. Não, não. Essa maior parte é falta de conhecimento específico na área, porque é complicado mesmo o e-social e é complicadíssima a nossa legislação brasileira, né? Então, é normal você estar sonegando sem saber, né? Não por má fé, por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Certo aqui, gente? Vamos para frente. O que mais temos aqui? Autônomo. Contrato de autônomo. A mesma coisa, gente. Autônomo não deve ser pago no RPA lá na contabilidade. Em tese, gente, você não pode fazer nenhum tipo de pagamento, nada. Eu não lembro agora de nada, nenhum tipo de pagamento à pessoa física, com a exceção lá do pronto pagamento, né, que é outra história. Nenhum tipo de pagamento de pessoa física sem passar pelo e-social. Vai pensando aí, ó. O que que você faz de pagamento à pessoa física, direto à pessoa física? Ah, contratou autônomo, mas isso é lá com a contabilidade. Ele apresenta um RPA, que é o recibo de pessoa autônoma, e fica por lá mesmo. Não passa pelo e-social, não passa pelo RH, não aparece no e-social e vai indo. E vai indo. Passa lá pela contabilidade, o RH nem sabe que ele existe. Passa lá pela contabilidade, quando ele apresentou o recibo lá, apresentou o RPA, não é servidor, a contabilidade faz o quê? Ah, não é servidor. Não é servidor, não é RH, é com a contabilidade. Você acaba pagando direto em mão para ele. E não pode, tem que passar pelo e-social. Autônomo tem que passar pelo e-social. Também nos mesmos eventos, o autônomo deve. Você cadastra ele no mesmo lugar que você cadastra um MEI, naquelas categorias que vimos, e ele vai aparecer lá no Ambiente Nacional do E-Social dentro do Olerite, 1.200, e dentro do evento de pagamento, 1.210, né? No evento, pelo RH ou pela contabilidade do órgão, aí, porque cada órgão tem uma tratativa diferente, né? Para a Receita Federal, não importa quem envia, que a Receita, se é a contabilidade, se é o RH, Receita não quer nem saber disso aí. O que ela quer é o autônomo dentro do E-Social, um MEI dentro do E-Social. Quem vai colocar é uma questão do órgão, uma questão administrativa do órgão, tá? Na categoria agora, 701, tá? Lembra que era 741 a do MEI? Lá do MEI? Pois é, aqui é 701. Por quê? Porque ao você colocar essa categoria, o E-Social já está programado para fazer os cálculos desse trabalhador, desse prestador de serviços, tá? Os cálculos tributários que decorrem sobre esse trabalhador. A categoria, ao você colocar a categoria, por isso que é muito importante a categoria no E-Social. O que determina o pagamento, gente, também é a categoria. Não é só as incidências tributárias nas rubricas, né? O que mais temos aqui? O autônomo deve ter contrato, gente? Eu recebi essa pergunta ontem no meu particular. O autônomo deve ter contrato, gente? Sim. O contrato verbal é nulo. O que é o contrato verbal? É aquele que você faz de boca, como diz a linguagem popular. O texto da Lei 4.133, a nova lei da licitação, diz no artigo 95, parágrafo 2º, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Com quem? Aqui ela generalizou, salvo de pequenas compras, bens e materiais ou de prestação de serviço de pronto pagamento, que aqui nós estamos falando de compra por urgência ou de extrema urgência. É de extrema urgência? Então você pode fazer. Não é de extrema urgência? É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal. O contrato verbal é aquele assim, vem aqui fazer um serviço para mim de encanamento, de encanamento e eu e aí a gente se acerta, sabe? Nulo e de nenhum efeito. Quem vai responder por isso, gente? A administração, tá? A administração. Pode ser um contrato de uma página. Pode ser um contratinho de uma página só. Mas nesse contratinho de uma página só, você vai colocar coisas fundamentais. Por exemplo,
Vai dizer no contrato que não tem relação de emprego, é contratado para fazer um serviço, não é subordinado, faz o trabalho no seu tempo, não cumpre horário, é contribuinte individual. Olha para cá agora, olha para cá agora. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um órgão público, não é daí do Mato Grosso, nós temos um órgão público que contratava vários e vários é, autônomos, tá? Contratavam, né? Não contratam mais. Contratavam vários e vários autônomos. Acontece que esses autônomos eram subordinados, tá? Cumpriam um horário e trabalhavam lá todo dia e recebiam no final do mês como se fosse um servidor normal. Alguns desses servidores foram para a justiça. Sabe o que a justiça fez com essa prefeitura? Teve vários ali que foram buscar em justiça os direitos. Direitos do quê? Direitos por estar sendo subordinado, direitos porque o órgão disse que ele tinha horário para cumprir, teria que ter horário para cumprir. Direitos porque eles não tinham um serviço esporádico para fazer, eles estavam lá todo dia. Ou seja, ele era um servidor com capa de autônomo. Na verdade, não um servidor, mas um seletista, né? Porque não prestou concurso. Aí o que a justiça fez? Pediu para o órgão público contratar, ou melhor, contratar não, fazer o pagamento a esses trabalhadores como CLT, do começo até o final. Tinha gente que estava há mais de 4 anos lá. Foram para a justiça, a prefeitura teve que pagar tudo como CLT. FGTS, INSS, imposto de renda, férias, 1/3 de férias, 13º, etc, etc. Como se fosse um funcionário CLT. Retroativo a 4, 5 anos que eles estavam lá. Então, não brincam com essas coisas, gente. A prefeitura tinha contrato? Não. Não tinha nada para apresentar. Então, faz um contratinho de uma página que seja, mas coloca tudo isso aqui, ó. Nesse pequeno contrato você vai colocar contrato para serviços de. Deixa pronto para você só recortar e colar para quando precisar. O contrato nos serviços de pessoas autônomas, coloca isso aqui. Pronto. Coloca ali o valor, o serviço, tá, gente? Só isso. Algumas informações ali dizendo que é do órgão, né? O CPF do contratado, o valor que foi contratado, função que foi contratada, dizendo que é autônomo, conforme a legislação tal, e é isso aí. Mas tem um contratinho, tá? O que acontece se o órgão trabalhar sem contrato? Eu tenho diversas coisas que podem acontecer. Se um órgão público trabalhar sem contrato com um autônomo, ou até mesmo com um MEI, né? Como a gente estava vendo. Né, gente? Então, processo de indenização, eu já vi órgão público ter que pagar mediante processo de indenização, tá? Aonde o próprio gestor sofreu processo administrativo interno por causa disso, tá? Então, órgão público, isso aqui nada acontece, gente. Isso aqui não acontece, melhor, isso aqui não acontece para empresa privada. Empresa privada, desde que o dono da empresa paga os seus impostos certinho, bonitinho, ele não passa por processo de indenização. Ele é totalmente diferente de uma empresa privada. Então, a gente não pode confundir isso. Órgão público precisa, sim, tudo estar devidamente escriturado. Tá? O que você vai pagar deve ter contrato para formalizar esse pagamento. Tá? Formalizar esse pagamento. Tá, gente? Como eu falei ali no grupo hoje, a nossa apresentação hoje é mais pequena do que as outras que a gente estava acostumado. A nossa live seria um pouco menor, né? Porque é um assunto bastante pontual e objetivo. E é isso então que a gente quis trazer para vocês hoje. Vamos ver então as dúvidas que temos aqui no chat. Parece simples, né, Regina? Mas não é bem simples, não, né? Verdade. Aí a pergunta, estamos aqui com o Matheus de Alto Taquari. Nesse caso listado para recebimento pelo E-Social, esses MEIs não precisam emitir a nota fiscal?
precisam emitir precisam nota emitir nota fiscal fiscal ou ou podem podem emitir a nota emitir a nota fiscal. fiscal. Isso é Isso é importante ter no importante ter no contrato, contrato. se eles Eles precisam ou precisam não ou não emitir a emitir nota a nota fiscal. fiscal. Como eles Como são eles são pagos pelo pagos pelo E-Social, E-Social, o que que o que acontece na grande acontece na maioria grande das maioria? vezes? O funcionário, ou melhor, o prestador de serviço tira a nota fiscal para formalização dos serviços, né? Tira a nota fiscal por prestação de serviço. Mas o pagamento não é feito mediante nota fiscal. Nota fiscal é só para uma apresentação dos serviços que foram identificados naquele mês e o valor a ser pago. Mas ele recebe via conta através do e-social e pagamento do 20% através da DCTF Web, do DARF da DCTF Web. Aí nós temos aqui. Aí haverá um conflito de classificação. Nesse caso que o William está se referindo, é referente a outras despesas de pessoal. Esses autônomos, MEIs, dentro da folha, nem sempre deve ser considerado gasto pessoal no cômputo de 54%. Ele está afirmando aqui. Aí temos aqui, então nesse caso aqui eu sugiro né, que tenha cuidado para não classificar em outras despesas de pessoal, obviamente, e fazer todos os cuidados que a Regina mencionou lá na categoria de serviço, né? Porque se colocar em outras despesas de pessoal, vai entrar como despesa de pessoal. Não emite a nota para esses casos, então, e lança eles na folha mensal? Terezinha pergunta. Na verdade, você Na não verdade, vai você não lançar vai na folha lançar. mensal. Você lança, que a folha mensal, quando se trata de folha mensal, a gente tem uma folha mensal que é, por exemplo, folha dos servidores. Você roda a folha no sistema e envia para o S1200, para o S1200 do E-Social, para que o E-Social receba esse olerite, né? No caso do MEI, você envia por dentro do teu sistema, né? Geralmente é a contabilidade que faz isso, cadastra ele no sistema e quando o RH calcula a folha, ele vai puxar lá no ambiente nacional, não vai para dentro do software pessoal, do departamento pessoal. Ele não vai aparecer. Pelo menos na grande maioria das vezes, dos softwares que eu conheço, ele não aparece no software, na folha normal. Ele aparece somente no ambiente nacional do E-Social, tá? Nos pagamentos pela contabilidade, mas informamos nós pagamos pela contabilidade, mas informamos no E-Social. Está errado? Se sim, como pagar um prestador de serviço na folha? Tem que esperar o mês fechar para pagar esse prestador junto com os demais servidores? Exatamente. Essa Essa pergunta aí da pergunta aí da Valdelina, Valdelina, ela é Valdelene, ela é extremamente extremamente importante. importante. quase me achará. Você não tem como fazer o pagamento à parte, né? Esse trabalhador ele vai receber junto com todo mundo. Ele vai receber no dia que todos os servidores da Folha receberem. Ele vai receber no dia que você fizer o pagamento da Folha. No dia que você fizer o pagamento da Folha, o MEI vai receber. Aí tem outra pergunta aqui, né? Lá no Mas começo. Regina, me tira essa dúvida. Se ele é um MEI, ele está sendo contratado para um serviço, ele vai ter que esperar pagar a folha de pagamento? Esperar pagar a Esperar folha de pagar a folha de pagamento. pagamento, exatamente. 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 Agora, se Agora, você se tiver você um tiver um software software, que faz isso antecipadamente, não vejo problema. Eu, particularmente, não conheço. Mas, né, tudo vai depender do sistema também, né? Mas, em mas tese, em sim. Em tese, tese, ele vai receber no final do mês ou no dia que, que você fazer esse pagamento. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te falar outra coisa. Você pode fechar a folha de pagamento 25. No dia 25 do mês, você fecha a folha de pagamento. Para pagar quem? Os servidores internamente. Servidores. Mas você deixa o seu e-social aberto. Você deixa o e-social aberto. Ele tem até o e-social, o 1.200, 1.210, você tem para enviar ao governo a última data no dia 15 do mês seguinte.
né? No dia 15 do mês seguinte. Então, você faz a folha no dia 25, por exemplo. Estou dando uma ideia aqui. Faz a folha no dia 25, por exemplo, mas você pode incluir o MEI no dia 29 e reenviar. Não vejo problema nenhum, né, em fazer isso. É, porque você só vai fechar o e-social no dia 15 do mês seguinte, né? Então, você pode Você fazer o pode pagamento fazer no dia pagamento. 25, incluir um MEI no dia 27, no dia 29 e reenviar a folha, por exemplo, né? Aqui ela Aí colocou, aqui a Terezinha Nogueira afirma. Aqui os autônomos são pagos pela contabilidade e lançamos ele como autônomo pelo CIP para enviar ao e-social. Isso que é minha dúvida. Emite a nota fiscal como faz com o autônomo, paga pela contabilidade e lançamos na aba de cadastro do autônomo e envia ao e-social? isso mesmo. Ou cadastro na folha de servidores e é pago no fechamento da folha mensal? Alguém mais com a mesma dúvida? Olha só, Olha só, ó, Terezinha, você só tem a opção de cadastrar na folha o autônomo. É opcional autônomo, esse autônomo, esse que presta serviço de forma geral que a gente conhece. Tem alguns tipos de autônomo que você precisa cadastrar dentro do e-social, como é o autônomo motorista, por exemplo. Mas prestador de serviço autônomo, você tem a opção de cadastrar no e-social no evento S2300. A opção de cadastrar. Ou você simplesmente envia por dentro de algum sistema aí, como você fala na contabilidade, e ele vai puxar no 1.200, 1.210 lá no ambiente nacional do e-social. Já o MEI, você não pode fazer isso. O MEI, você não pode cadastrá-lo no 2300, tá? O MEI, você não pode cadastrar no 2300. O MEI, você deve enviar pelo sistema, e ele, vou mostrar aqui para vocês uma questão bem importante sobre isso que você acabou de falar. É importantíssimo isso, tá, gente? Deixa eu baixar aqui, ó, o e-social. Eu quero mostrar isso na prática, dentro das categorias do e-social para vocês. Ver aqui. Só um minutinho que eu já procuro, eu já acho aqui, tá? Vou lá baixar as tabelas do e-social. Tabelas do e-social. Tabela 1 do e-social é a tabela de categoria de MEI, ou desculpa, categorias em geral, onde consta o MEI, né? Aí você vê lá a categoria 4.700, 741 e 701. E você vai lá no manual do e-social. Deixa eu ver aqui onde é que está. Manual do e-social. Deixa eu ver qual que é a página. Você vai no evento 2300. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. 2300. Aqui, ó. Deixa eu fazer a transmissão aqui para vocês. Isso aqui é importantíssimo, tá? Deixa eu fazer. Como é que eu sei dos pagamentos que eu posso fazer sem. Como é que os pagamentos que eu posso fazer no e-social sem cadastrar o servidor no evento S2300, tá? Aqui, ó. Eu estou dentro do manual. Olha só, eu estou dentro do manual no evento S2300. Aqui para baixo um pouquinho, ó, eu tenho aqui escrito, ó, quem está obrigado? Obrigado o quê? A enviar o cadastro do trabalhador sem vínculo ao e-social no S2300. E aqui, ó, e aqui, ó, e aqui, ó, eu tenho várias categorias. Quem está obrigado a enviar? Olha quantas categorias eu tenho obrigado a enviar aqui. Isso aqui tudo eu sou obrigada a enviar no evento de cadastro de trabalhador sem vínculo, S2300. Se você prestar atenção aqui, eu não tenho aqui a categoria 701, que é aqui, ó, o nosso autônomo, ó, categoria 701,
E a categoria do MEI é a 741, ó. 741 e 701, certo? Se a gente vir aqui, ó, estão conseguindo ver, né? Se a gente vir aqui, ó, se a gente ver aqui, ó, aqui você não encontra aqui a categoria 701 nem a 741. Você não encontra nos obrigados a serem enviados, nas categorias obrigadas a serem enviadas, você não encontra dentro do 2300. Nem a 701 e nem a 741, nem a do MEI e nem a do autônomo. Por que que elas não estão aqui? Elas não estão aqui porque aqui só vai conter os códigos que são obrigados a você fazer um cadastro no sistema para enviar o cadastro desse trabalhador completo, além do pagamento do 1.200, do 1.210. Agora, aqui estão o que é obrigado. Como 741. Agora vamos lá no, na, agora vamos lá na tabela do E-Social. Como 741, opa, vem aqui. Como 741 e o 701 não estão ali como obrigados a serem enviados no S2300, isso significa que eles não existem? Isso significa que eu não preciso enviar no E-Social? Não. Agora deixa eu ir lá na tabela número 1, que eu quero te mostrar as categorias que lá estão para ser pagas no E-Social. Só que não precisa ser enviado obrigatoriamente. Ah, eu quero enviar as informações no sistema. Você pode fazer isso somente para a categoria de autônomo, tá? Autônomo você pode cadastrar no S2300 como opção, né? Deixa eu vir aqui buscar a categoria. Aqui, ó, as tabelas de categorias. Tabelas de categorias do E-Social. Tabelas de categorias. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou na tabela número 1. Tá vendo aqui? Tabela número 1. Categorias de trabalhadores. Se eu vier aqui, o quê? Por que que ela está aqui? Por que que essa tabela, por que que está aqui essa tabela número 1? O que está aqui dentro dessa tabela é para ser pago pelo E-Social. O que está aqui dentro dessa tabela, número 1, ó, número 1, estou lá na tabela do E-Social, no PDF das tabelas. Tudo que está aqui dentro deve ser pago pelo E-Social. Tudo. Aí você vem vindo aqui, ó. Aqui tem tudo. Todos os tipos de categorias do Brasil inteiro está aqui. Órgão público começa aqui, agentes públicos. Começa com 3, lembra? Começa com 3, né? Categoria, categoria, ok, ok. Aqui embaixo tem uma categoria chamada contribuinte individual. Aqui, o que que nós temos aqui? Olha o que que aparece aqui. 701, autônomo. Você vai um pouquinho para baixo, o que que aparece aqui? 741, microempreendedor individual. Só que eles aparecem aqui, mas não aparecem no 2300 como obrigados a serem cadastrados. Entendeu? Não aparece como obrigados a serem cadastrados. Eu até diria mais, tá? Se você quer cadastrar um MEI no 2300 para enviar pagamento, eu particularmente não vejo problema nenhum nisso. Nenhum. Assim como você cadastra o autônomo. É obrigado a enviar o cadastro? Não. Esses dois que a gente falou aqui hoje de manhã, né? O autônomo e o MEI, você pode pagar direto, cadastrando lá no teu sistema, sem passar pelo sistema da Folha, sem passar pelo sistema da Folha. Você só cadastra em... Porque se você enviar o sistema da Folha, cadastrar no sistema de Folha, gente, ele é bem amplo o cadastro. Ele é bem amplo o cadastro. Mas você tem a opção de fazer aí um resumo do cadastro, que tem 5 ou 6 informações, nesse que você já está acostumado, e assim ele vai aparecer para você somente o valor a ser pago no ambiente nacional do E-Social.
Aqui os autônomos, deixa eu ver se eu deixa eu ver se eu respondi tudo a Terezinha. Aqui os autônomos são pagos pela contabilidade e lançamos ele como autônomo pelo CEFI, pelo CIP para enviar ao E-Social. Isso que é minha dúvida. Emite a nota fiscal como faz com o autônomo? Emite a nota fiscal. Autônomo nem todos emitem, a menos que o teu município exigir, tá, Terezinha? Paga pela contabilidade e lançamos na aba de cadastro. Nem, eu tô lembrando de uma coisa aqui, nem na reforma tributária, tá? Que vai entrar agora, né? Que tá aí já em teste. Nem para a reforma tributária será necessário ou obrigatório nota fiscal para todo mundo. Só se o teu município exigir, tá? Paga pela contabilidade e lançamos na aba de cadastro do autônomo e envia o e-social. É isso. Respondi, né, Terezinha? Ou o cadastro na folha de servidores e pago no fechamento da folha mensal. E já respondi, né, Terezinha? Deixa eu ver aqui o que mais temos aqui. O Marcos Cruz está perguntando se a regra é a partir de 1º de julho. Não, a gente Não, ainda a está gente ainda está esperando, esperando, Marcos, Marcos, uma uma instrução instrução normativa da normativa Receita da Receita Federal. Federal. O que a gente sabe é que até agora, para quem vai ser obrigado? Para aquelas funções que não serão habituais, vai ter várias regrinhas ali. E essas regrinhas a gente está esperando uma instrução normativa da Receita Federal, tal, por agora, tá? A gente está esperando pelo menos um pronunciamento da Receita Federal para ver certinho como vai ficar. A Receita já se pronunciou que esse ano, se pronunciou que esse ano é período de teste. É período de teste, tá? Como consigo conferir esta indo a informação deste e-mail? Previdência Social ali. Pelo Ambiente Nacional do E-Social. Você confere se está indo o 1.200, 1.210 pelo Ambiente Nacional do E-Social. Lá pelo ambiente. Tá? Você não, a maioria dos sistemas não traz no próprio software, somente aparece no ambiente. Então, a contabilidade, por exemplo, que lança, a maioria das vezes é a contabilidade que lança no sistema dela, só que a contabilidade, gente, a contabilidade ela não nada envia para o e-social. Ela própria não envia nada para o e-social. Então, ela lança no sistema dela, mas o e-social faz a importação, né? O sistema já tá pronto para isso, obviamente, e faz a importação do MEI e do autônomo para o ambiente nacional do e-social no momento que o RH calcular e enviar a folha. Marina informa, aqui pagamos em datas diferentes da folha, dependendo do prestador, recebe até no mesmo dia. E eu envio no e-social junto com a folha, com a data do pagamento no mesmo dia que recebeu. Isso. A maior parte faz isso mesmo. Fazem Agora, tem gente que pode me dizer assim, ô Regina, mas a folha eu pago dia 20. E o serviço eu preciso eu preciso completar o mês, né? Do MEI. Preciso completar o mês. E a gente não vai pagar no dia 25 o MEI. A gente vai pagar ele lá no dia. A gente pagaria ele no dia 1 ou 2 do mês que vem, enfim, né? Aí vai de como vocês queiram fazer isso, né? Mas eu tenho sim como pagar Como os pagar os servidores no dia servidores? 25 e o MEI no dia 29, 30, enfim, para enviar ao e-social, né? Para enviar ao e-social. Você pode incluir essas Incluir essas informações e informações e reenviar. reenviar. Meu sistema envia automaticamente o 2300. Marine, se o teu sistema envia automaticamente o 2300, tem que ver se não deu problema na DIRF. Se ele não está levando essas informações duplicadas lá na DIRF, tá? E também tem que ver uma questão, Marine. Todo mês você tem esse MEI ou esse autônomo? Todo mês? Todo mês? E aquele mês que não tiver, tu presta atenção se o teu sistema não vai puxar automático esse cadastro, pagando esse MEI ou esse autônomo, mesmo no mês que ele não tem trabalho, tá? Tem que ver isso. Se o teu sistema já traz automático, pode ser que ele rode folha mesmo no mês que não tem para rodar. Quando eu cadastro 700 na categoria 701, é engraçado que não é obrigado a cadastrar o 701, mas dá erro se não encontrar o cadastro quando tenta informar a remuneração e pagamento. Aí, Marina, é uma questão de configuração de software, tá? Pelo e-social isso não precisa acontecer, não precisaria estar acontecendo, mas vai depender de como foi configurado o teu sistema para entender isso aqui, tá?
Aí está informando aqui a Vila Rica lá, né? Regina, teria como passar a relação correta dos quinais que entram no e-social? Finais que entram no e-social somente aqueles quinais dos serviços, se tratando de MEI, dos serviços que a gente acabou de ver, naquelas 8 categorias ali. Cada categoria tem um KNAI, né? Cada categoria daquela ali tem um KNAI específico. E até eu trouxe o KNAI específico da borracharia, que foi o que a COSIT da Receita Federal de 2024 trouxe para a gente. O KNAI, ele já vem na nota fiscal no momento que o MEI te entrega a nota fiscal. Ele já vem na nota fiscal, tá? Ele já vem na nota fiscal automaticamente. E a empresa privada deve fazer isso, tá? Empresa privada, que é o caso do MEI, MEI é uma empresa privada, ele deve fazer o quê? Ele deve colocar o KNAI, que ele prestou o serviço. E esse KNAI deve ter lá no contrato social dele. E a maioria dos CNPJs de empresas privadas tem os KNAIs complementares, além do KNAI principal, no seu próprio cartão de CNPJ. Até essa semana eu estava vendo um terceirizado aí numa assessoria, e o terceirizado a gente viu que ele prestou um serviço e ele não tinha o KNAI nos complementares dentro do cartão CNPJ dele. Aí, inclusive, ele me mostrou a alteração do contrato social que eles tinham, que estavam incluindo, fazendo nessa petição, né, para alteração do contrato social, e que não tinha, já tinha feito a petição, mas não tinha essa alteração ainda não tinha sido feita para dentro do cartão CNPJ. Mas os quinais estão dentro do cartão CNPJ. E os quinais é da atividade, tá, Maria? É a Prefeitura de Vila Rica. Os quinais é da atividade, das atividades, daquelas 8 que a gente acabou de ver lá em cima. Que temos aqui no município contratação de médicos, enfermeiros, plantonistas na pessoa física e pagamos pela contabilidade. Tá errado? Uhum. É autônomo. Nesse caso, prestação de serviço autônomo. Eles não estão prestando serviço como CNPJ, né? Não estão prestando serviço como CNPJ. Isso aqui, gente, ó, também, eu imagino que isso aqui seja edital de. Ai, como é que é o nome? Tem um edital específico que me fugiu a memória agora, que quando você contrata lá edital de. Quando você faz o edital para contrato de pessoa física, para contrato de pessoa jurídica e física, né? Geralmente você contrata por uma especificidade lá de edital. Você tem um edital específico para isso, e nesse edital se tem lá vencedor pessoa jurídica e pessoa física. Edital de credenciamento. Acabei de lembrar. Edital de credenciamento. É pessoa física? É pago no social. É Com pessoa carga física horária em geral. definida. Aí alguém escreveu aqui com carga horária definida. A carga horária do plantonista pela prestação de serviço extra jornada pode ser de 6 a 12 ou 24 horas, conforme a lei municipal e o decreto municipal, que regulamentou os valores do regime do plantão presencial de pronto atendimento do município. Esse é o objeto do contrato. Carga horária do plantão pela prestação de serviço extra jornada pode ser normal. É credenciamento isso, né? Exatamente. Você não pode pagar pessoa física sem ser pelo e-social, tá, gente? Sempre guarda isso na cabeça. Não pode pagar pessoa física sem ser pelo e-social, tá? O horário ali é conforme lei municipal normal, né? Mas tudo deve ir para o e-social. Se eu entendi, podemos fazer com o meio mesmo que fazemos com o autônomo? Tinha entendido que não, mas agora que sim. Não, autônomo é a pessoa física. Esse pessoal aqui é autônomo. Autônomo é pessoa física. O MEI você vai tratá-lo como um autônomo. Só que o MEI tem uma categoria diferenciada, 741. Demais serviços de autônomos, é bom se atentar ao quadro, né,
de categorias de autônomo lá na tabela 1 do E-Social. O que que diz o teu edital de credenciamento? Provavelmente isso aqui é um contrato mediante edital de credenciamento. O que que diz o teu edital de credenciamento? Eles vão prestar serviço como? Como pessoa física. Se ele vai prestar serviço como pessoa física, o que que eu tenho ali? A característica de um autônomo. A característica de um autônomo. A carga horária de plantonista pela prestação de serviço extra, ok, acho que essa já foi, né? Com carga horária definida, aí embaixo ele colocou de novo. Acho que é a Miriam agora, né? Miriam, RH de Salto do Céu. Aqui as categorias 7.4 e 701 são pagos por meio de nota fiscal. Por isso que a gente trouxe essa live hoje, pessoal. Por isso que a gente trouxe essa live hoje, tá? Por isso que a gente trouxe essa live hoje. Isso é extremamente importante, porque é complicadinho, né? Pela contabilidade enviados ao E-Social por meio do CIP pelo RH. Assim que lanço a movimentação mensal deles, o sistema envia automático 1.200. É isso aí. É isso aí. Então, o sistema puxa automaticamente. O RH muitas vezes não sabe, né, que tem esse prestador de serviço, porque geralmente não é comunicado isso ao RH, mas o RH sabe porque aparece 1.200. É importante a contabilidade, se for a contabilidade que informa, nesse caso aqui, né, fazer o seguinte, falar para a contabilidade fazer essa comunicação, ter essa comunicação com o RH mensalmente. E dizer, o RH, esse mês a gente tem 10 autônomos. Olha se todos aparecem no 1.200 e no 1.210. E a gente teve problema, inclusive, no informe de rendimento. Por quê? Porque não estavam aparecendo alguns 1.200, alguns 1.210. E esse pessoal vão para o informe de rendimentos. Ah, Regina, a gente não entrega informe de rendimento de autônomo. Deveria entregar. Deveria entregar. Tá, gente? Tem outra aqui, Valdelene. Se eu entendi, podemos fazer com o mesmo método que fazemos com o autônomo. Isso, isso mesmo. Borracharia é novo para mim. Prefeitura São José de Quatro Marcos. São José de Quatro Marcos. Disse que é novo. De fato, ela é 2000, final de 2024, tá? Tá, eu vou mandar para você essa apresentação que a gente teve aqui. Vocês vão ter acesso ali, inclusive está ali o CNAE, tá? E também a COSIT da Receita Federal. Quando eu falei que esqueci lá, alguém me ajudou aqui, ó. Obrigada, tá, gente? Obrigada. Aí eu lembrei, né? Mas vocês estão me ajudando aqui, obrigada. Mesmo que os profissionais liberais não podem ser MEI, isso, profissionais liberais vai prestar serviço para a prefeitura como autônomo, né? Vai prestar serviço para a prefeitura como autônomo, tá, gente? Certo, então? Bom, a minha xará aqui, Valdelena, está dizendo que ela achou um pouco confuso, mas de fato é, né, Regina? Achei um pouco confuso. Você pode, por favor, Regina, fazer o último fechamento de tudo que você disse? Sim. Deixa eu colocar a tela aqui, a nossa telinha novamente aqui para ser mais fácil, né? A gente visualizar. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a nossa apresentação, que daí eu coloco aqui na tela o quê? As funções. Estão tudo em uma tela só. Aqui, ó. Para o contrato, então, resumindo, né? Para o contrato, isso para MEI, microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele é obrigatório ter CNPJ. Obrigatório ter CNPJ. Então, ele vai apresentar uma nota fiscal para ti, tá? Ele vai apresentar uma nota fiscal para ti. Ele vai apresentar uma nota fiscal, e a nota fiscal vai estar valor de serviços e serviço prestado. O serviço prestado, por exemplo, foi elétrica. Aí você tem que saber quem é, né, gente? Você tem que saber quem é. Por exemplo, quem prestou serviço é um MEI ou é uma empresa normal?
Ou é uma empresa também, claro, que o MEI faz parte do Simples Nacional, é uma empresa do Simples Nacional, mas não é MEI. Se é uma empresa do Simples Nacional que não é MEI, você vai pagar na nota fiscal normal. Só vem para cá quem é MEI, microempreendedor individual. Qual que é a diferença do cartão CNPJ para o MEI, do MEI para a empresa normal? O MEI tem o nome dele completo, da pessoa física, do lado do número do CNPJ dele, no cartão CNPJ. Essa é a diferença. Porque você vai ver o porte, vai ver que ele é microempresa. Igual outras empresas que são do Simples Nacional e não são MEI. Então, o MEI tem o nome da pessoa física do lado do número do cartão CNPJ. Tá, gente? Você pode identificar por ali também, né? Então, você recebeu, ou melhor, você vai contratar, ou já contratou, um MEI que presta serviço em qualquer uma dessas atividades aqui. Somente essas aqui. Somente essas aqui. Você vai cadastrar em algum lugar dentro do teu sistema. Você vai fazer o pagamento dele agora. Então, você precisa cadastrar essas categorias de mês aqui dentro do teu sistema, em algum lugar dentro do teu sistema. Eu não sei aonde, porque para cada sistema, a gente tem várias pessoas aqui. Cada um de vocês tem um sistema diferente, né, gente? Cada um aqui que está pode ter um sistema diferente. Então, cada sistema é um mundo, cada sistema é uma tecnologia diferente, é uma programação diferente. Então, dentro do teu sistema, se é o RH ou se é a contabilidade, tem algum lugar dentro do teu sistema que você vai cadastrar a nota fiscal desse MEI. Por exemplo, você vai cadastrar lá o nome do MEI, o CPF do MEI, o CBO da função do MEI, o valor que ele vai receber e a categoria 741. E você envia. Ao você enviar, ele vai, ou você só cadastra e o próprio sistema do e-social extrai essas informações da contabilidade, né? Eu já vi sistema que envia e quando ele envia só vai ser recepcionado lá no RH, quando o RH calcula a folha, isso vai ser para sempre, né? Tanto se você tem uma modalidade ou outra, o RH vai conseguir ver quando ele calcular a folha. Então você envia ou você cadastra no teu sistema onde você cadastra no mesmo local, gente. A maioria dos sistemas, onde, mesmo local que você cadastra o autônomo. E você cadastrando ali e o RH calculando a folha, ele vai aparecer lá para o RH. Lá onde? No ambiente nacional do e-social, não no software. Agora, tem software que pode ser, já ouvi falar, nunca vi, só ouvi falar, que tem software que cadastra na própria sistema de folha, tudo isso, e envia para o e-social. Aí eu vou ter em dois lugares. Eu vou ter no sistema e, obviamente, no ambiente nacional do e-social. E também já vi sistema que a contabilidade não faz nada. Quando passa pela folha, é tudo com RH. Aí o RH cadastra ele no sistema ou no 2300 faz o cadastro total, ou só envia 5 ou 6 informações, que é o nome, CPF, categoria, valor e, e tem mais uma informação lá, são 5 ou 6 informações só. Ou ela faz esse cadastro e envia. Nesse caso, se for do software próprio, ela vai ter a informação no software e vai ter no ambiente nacional, obviamente. Se é um sistema que quem envia é a prefeitura, ou desculpa, é a contabilidade, você vai encontrar, vai visualizar as informações somente no ambiente nacional do e-social. Recalculou a folha de pagamento, lá quando se foi enviado juntamente, se foi enviado anteriormente ao primeiro cálculo da folha, né? Ele vai aparecer com todo mundo lá. Ele vai aparecer lá no ambiente nacional, lá no Olerite. Você coloca o CPF da Regina, que é autônoma, que está fazendo serviço de autônomo, ela vai aparecer no mesmo ambiente que aparece o teu servidor normal. Entende? No mesmo ambiente. Ambiente nacional do e-social, no evento 1200 e no evento 1210. Vai aparecer no Olerite e vai aparecer Olerite mesmo, gente, tá? Vai aparecer lá o nome dele com o valor que ele recebeu.
tá? E no 1210, que é a data de pagamento. Eu posso, Regina, enviar a data de pagamento diferenciada para esse MEI? Pode, desde que você faça uma folha complementar para ele, né? Gente, assim, ó, nós temos que pegar a ideia da folha de pagamento, né, social, que é o que está acontecendo a maior parte aí com a divergência de entendimento com a diária, com o envio da diária. O envio da diária você paga no mesmo dia que a folha? Não, você não paga no mesmo dia que a folha. Dificilmente você paga a diária no mesmo dia que a Regina recebeu. Pagou, fez o pagamento da diária no mesmo dia que a Regina recebeu a folha. Muito difícil. São datas diferentes. Porque daí nós vamos parar lá na outra questão, lá na outra aula que a gente fez. Mas é importante falarmos isso aqui. Porque assim, vai fazer o pagamento do MEI em datas diferenciadas, você vai ter que fazer isso em uma folha complementar, né? Em uma folha específica lá de pagamento, né? Mas geralmente o que que acontece? Geralmente o órgão público faz o pagamento desse MEI junto com todo mundo. Ou seja, você vai enviar o e-social, aparece lá o MEI que já foi cadastrado, aparece lá também. Ah, e se não aparecer, Regina, não aparecer, você vai ter que incluí-lo depois. Porque você fez o pagamento no dia 25, mas o MEI foi pago no dia 29. Então você vai reenviar a folha e ele vai aparecer lá dizendo que é no dia 29. Entende, gente? Agora, e o pagamento do autônomo? Mesma coisa. Mesma coisa. Porque aqui os dois são iguais, gente. Aqui o MEI e o autônomo é igual. Os dois são recepcionados pelo E-Social, pelo CPF. Os dois são recepcionados pelo E-Social, pelo CPF. CPF, esquece do CNPJ do MEI quando eu vou para o E-Social. A nota fiscal, ou melhor, a nota fiscal, esquece da nota fiscal, né, do MEI, da nota fiscal. A nota fiscal ele vai te apresentar, mas você vai pagá-lo no CPF. Nota fiscal é um documento de apresentação de serviço, data de pagamento, de serviço, né, serviço atribuído, KNAI, etc. Né? E para o autônomo, mesma coisa. Que tipo de autônomo? Todos os tipos de autônomo que você tiver aí, gente. Deixa eu até buscar aqui, ó. Deixa eu te mostrar outra questão importante também, já que a gente está falando disso. Deixa eu buscar outra coisa importante aqui, ó. Sim, o material vai estar disponível no grupo. Sim, Terezinha. Deixa eu buscar aqui, ó. Para você ver os tipos, os tipos de mês, ou melhor, desculpa, os tipos de serviços que nós temos aqui para pagar pelo e-social. Para pagar pelo e-social. Essa história é muito mais longa do que a gente está falando aqui, tá, gente? Eu só trouxe o autônomo e o MEI porque é o que mais está pegando no órgão público. Aqui, ó. Eu tô te mostrando aqui a tabela de nas categorias, a tabela de categorias de trabalhadores. Isso aqui deve ser pago no e-social. Então vamos lá. Olha aqui. O que é que eu tenho aqui? Contribuinte individual. Aí, como se não bastasse, o que que o E-Social traz? Tracinho, autônomos em geral. O que que é autônomo em geral? O que que é autônomo em geral? Até a própria tabela me explica, ó. Exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual, aqui, ó, para baixo, aqui, ó. Exceto. Então, eu vou enviar no 701 todos os autônomos, com exceção desses aqui que têm categoria própria. Ó. Exemplo: contribuinte individual, transportador autônomo de passageiro, vai para o E-Social, na 711. Contribuinte individual, transportador autônomo de cargas, vai para o E-Social, na 712. Contribuinte individual, diretor não empregado com FGTS, diretor não empregado sem FGTS, aí mais para empresa privada, porque isso aqui é para todo mundo, né? Não é só para órgão público, vai para o E-Social também. O que que eu tenho aqui? Contribuinte individual, sócio de empresas, ó, vai para o E-Social também. Contribuinte individual cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa, vai na 731.
Contribuinte individual, transportador, cooperado, que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho, vai para o E-Social também. Lembra quando você contrata cooperativa? Quando você contrata cooperativa, na nossa assessoria, na gestão terceirizada, a gente vem aqui ver se essa cooperativa enviou os seus cooperados aqui, ó. Aqui, ó. Cooperado, filiado à cooperativa, no 738, por exemplo. Contribuinte, aqui aparece o MEI, ó. Contribuinte individual. Aqui, tá vendo que aqui, tudo tá dizendo aqui essa palavrinha, contribuinte individual? Essa frase aqui, ó. Todo mundo aqui é contribuinte individual, ó. Aqui, ó. Contribuinte individual. Tudo é contribuinte individual. Quando eu vou para o CPF, é contribuinte individual. Quando eu vou para o CPF, obrigatoriamente eu sou uma contribuinte individual. De várias categorias, porém, contribuinte individual. As categorias são todas essas aqui, ó. Então, como a gente viu, autônomo 701 e aqui embaixo 741, que a gente falou, microempreendedor individual. Aqui eu tenho magistrados, temporários, justiça eleitoral, tal, que também deve ser pago como contribuinte individual na 751. Aqui eu tenho outro, associado eleito para direção de cooperativas, tal, de classe, sindicato, etc. Também é contribuinte individual. Vai aqui para dentro. Contribuinte individual, membro do conselho tutelar. Lembra aquele pessoal do conselho tutelar que a gente já falou sobre isso em outras lives? Dizendo que o teu membro de conselho tutelar é contribuinte individual? Deve ser tratado como contribuinte individual, conforme a legislação da criança e da adolescente, lá do ECA 771. O teu contribuinte individual, o teu membro de conselho tutelar é contribuinte individual. Ele não pode estar numa categoria que comece com 3. Aqui, ó. Ele não pode estar na categoria, por exemplo, aqui, ó, onde as pessoas mandam aqui, ó, servidor exercente de mandato eletivo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí você pensa, tá, mas conselheiro tutelar, ele tem mandato por eleição. É verdade. Só que a lei do ECA diz que ele é eleito, porém contribuinte individual. Se ele é contribuinte individual, o próprio E-Social já vem adaptado para isso. Aqui embaixo está ele, ó. Mesmo conselho tutelar. Mas quem está aqui? O médico, lá os teus médicos, o que está lá no teu edital de licitação? Que ele seria um contribuinte individual, pessoa física? Então ele vem para cá. Aonde? Tem médico aqui? Ó, vamos ver se vamos achar o nome do médico aqui? Ó, terminou. Só vem até a 771. Eu não tenho médico aqui. Por quê? Porque o médico está aqui, ó. Autônomos em geral. Esses autônomos em geral aqui é densa, é grande a, 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 a quantidade de profissionais que eu posso ter aqui. E o que que ele é? Contribuinte individual. É pago no CPF, é contribuinte individual. Quando eu venho aqui para o MEI, ó, MEI, onde é que está o MEI 741? Aqui, ó. Quando eu venho aqui para o MEI, ó, o que que o MEI é aqui? Um contribuinte individual, que recebe pelo CPF. Gente, isso aqui é muito confuso. É muito confuso. Mas se você pensar que se você é do RH, se você pensar na categoria do servidor, você vai se achar melhor. Se você é da contabilidade, dá um nó quando chega aqui. Por quê? Porque isso aqui é mais para folha de pagamento, né? Entendeu? Então, assim, contribuinte individual, microempreendedor individual, vem junto com esse pessoal, tá aqui na primeira, é a tabela número 1 do E-Social. Ó. Tabela número 1 do E-Social. Se quiser, eu posso mandar essa tabela para você, ou você pode baixar aí no site, lá no site do E-Social. Tá? Então, olha quantos contribuintes individual que deve passar pela folha. A gente falou de 2. A gente falou de 2. Tá, pessoal? Hoje a gente só falou de 2. Eu tenho vários aqui, ó. Todo esse pessoal aqui deve ser pago pela folha de pagamento. Deve ser. Aí, os obrigados, né? Já que vocês querem continuar aqui, então vamos lá. Se os obrigados a enviar, aí são esses aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Os obrigados a enviar o cadastro geral. É que isso aqui, gente, a gente trabalha no curso de E-Social. Quando a gente trabalha no curso de E-Social, a gente vem ponto a ponto. Então, a gente trabalha o antes, durante e depois, né? Aqui, como é uma live, a gente fala de um ponto só.
Por isso que fica, às vezes, confuso, porque live não é curso, né, gente? Mas é mais dificultoso por causa disso, porque a gente vai pontuar um assunto isolado na live, né? E aqui, ó, então, esses aqui, daquela categoria lá, das categorias que a gente acabou de ver, das categorias que a gente acabou de ver, os obrigados a terem um cadastro geral, um cadastro total, um cadastrão no E-Social, é só esse pessoal aqui, ó, que é a grande maioria, a esmagadora, 99% tá aqui. Tá tudo aqui como obrigado a ser cadastrado no evento 2300. Só que, por que que eu disse para vocês que você pode enviar lá pela contabilidade do teu sisteminha lá com 5 informações e vai aparecer no ambiente nacional do E-Social, ou seja, ele não vai no cadastro da Folha, ele não vai no sistema. Por quê? Ele não vai no sistema, ou melhor, não precisa passar pelo, pelo software de Folha no cadastro. Por quê? Porque eu venho aqui dentro do 2300, aonde é obrigado aqui, ó, fazer o cadastrão. Os 701 e 741 não estão aqui. Não estão aqui. Ah, então eu não posso enviar no 2300? Pode, opcionalmente. Mas a grande maioria não envia. Você pode cadastrar. Aí teve uma menina ali, que foi a Marine, que disse que o sistema dela é puxar automaticamente o 2300. Tem sistema que faz isso mesmo. Tá errado? Não. Agora você só tem que ver se não puxa o 2300 mensalmente, mesmo quando você não tem aquele serviço do MEI. Quando não tem o serviço de MEI. Você não tem. Então, muitas vezes, você tem um mês lá que você não tem o pagamento para esse mês, para esse MEI, ou para esse autônomo que o sistema já colocou aqui para puxar o cadastro geral, total. Aí tem que ver para não fazer o pagamento, para não deixar ir essa folha de pagamento, né? Entendeu? Então, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui é extenso, tá? O manual do E-Social é muito grande, isso aqui é muito extenso, é muito. Então, a gente falou de um só, dos dois que mais está dando problema dos órgãos públicos. A gente trouxe esses dois assuntos porque é o que mais está dando divergências aí quando se envia essas informações, ou no envio dessas informações. Então, MEI, nessas 7 categorias que a gente mostrou, 8 categorias, devem ser pagos pelo E-Social e não devem ser pagos por nota fiscal. Se é MEI que presta serviço para a prefeitura, por exemplo, mas não está naquele rol de categorias que a gente mostrou ali, ele não vai para o E-Social. Ele pode ser pago mediante nota fiscal. Esse é para o MEI. E para o autônomo, todos devem ir ao E-Social. Todos. Autônomo, todos devem ir ao E-Social. É em categorias específicas que a gente mostrou aqui, com exceção da que a gente falou hoje mais profundamente, o 701, que é os autônomos em geral. Autônomos em geral, ele pega uma gama de informações bastante ampla, né? Certo? Muito bom, Regina. Você, como sempre, muito precisa nas suas colocações. Eu faço a pergunta: alguém mais gostaria de fazer algum questionamento para a Regina? Opa, acho que a Valdina caiu. Voltou. Não, eu acho que caiu aqui, mas os meninos já retomaram. Alguém mais gostaria de fazer algum questionamento para a Regina? Já passamos de 1h30 que estamos aqui reunidos, já vai para 1h40. Eu gostaria de saber se alguém mais gostaria de fazer o questionamento. Ok, então, Regina, eu acho que esse assunto, embora polêmico, você esclareceu bastante. E me chamou a atenção, Regina, para a gente já deixar marcado para o segundo semestre um curso, né? Uma vinda sua aqui para um curso de pelo menos 2 dias para tratar desses assuntos e os assuntos mais relevantes aí. Eu sugiro que seja no máximo até novembro, até meados de novembro, porque nós temos aí um curso de encerramento do exercício
em novembro. Então, seria mais ou menos próximo disso. Se, eu não sei se você teria disponibilidade, como que está, se tem Um condição de vir ou um não. curso presencial? Presencial, com a sua presença e a presença do pessoal do RH e do pessoal da tesouraria que fazem pagamentos e retenções de notas fiscais. Uhum. E também tem a questão dos autônomos, né, Valdina, que já está em curso, né, o teste, e já para entrar, pelo menos até agora, a legislação é para janeiro de 2000, obrigatório janeiro de 2027, né? Aí já Então, eu poderíamos acho que a falar sobre gente isso daria também. para fazer. Eu até, assim, o novembro seria o máximo, mas eu acho que a gente pode fazer antes. Porque novembro nós já temos um marcador de novembro, que é o encerramento do exercício. Mas nós podemos fazer um anterior, tipo assim, em agosto, em setembro. Eu acho que setembro, final de setembro, eu acho que é um bom nome, porque nós temos a questão aí do Simples Nacional, que é interessante também a gente abordar. Enfim, a gente vai conversando, Regina. Esse aí é um assunto nosso interno aqui, a gente vai conversando e assim que a gente definir, a gente solta o convite nos grupos, né? Como a gente tem feito. Mas Ok. eu, E se ficar alguma dúvida, né, Valde, em relação ao que a gente falou hoje, que a gente sabe que no momento que você vai praticar, as dúvidas acontecem, a gente está aqui para esclarecer, você pode entrar em contato com a gente, né, Valde? E a gente vai estar te ajudando no momento que você precisar e surgir dúvida aí no envio das informações do MEI ou do autônomo. isso, exatamente. Bom, o pessoal está perguntando do material, se vai ser disponibilizado. Já vou disponibilizar agora no grupo e vou te mandar também, Valde. Ok. E também o pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada. Ela está sendo gravada, mas ela passa por um período de filtragem lá né, desculpa, eu usei a palavra errada, mas passa por um período de editação lá com o pessoal da imprensa para depois subir para o site. Mas mais uma vez, Regina, nós agradecemos aí a sua presença, agradecemos todo o pessoal nosso aqui da TI e agradecemos o pessoal também da imprensa e a nossa equipe, a Liz e a Rayane, o Zé Antônio, que tem também nos auxiliado na construção desses convites, na divulgação e tudo mais. Enfim, nós trabalhamos em equipe e não poderia ser diferente, porque ninguém vai a nenhum lugar sozinho. Muito obrigada, Regina. Mais as suas considerações? Agradecer, né, Valdina? Agradecer a MM, agradecer a parceria, agradecer a cada servidor dos órgãos que sempre estão conosco aqui nas lives, buscando conhecimento, buscando agregar conhecimento, buscando trocar experiências aqui para melhor atribuições aí através dos serviços públicos. Agradeço. E aí a Viviane diz: Nós que agradecemos. Tenha um bom fim de semana. Obrigada, Viviane. Obrigada a todos os participantes. Inclusive, temos pessoas que não é só de Mato Grosso, Regina. Já é praxe ter pessoas de outras regiões. Eu tenho um grupo aqui que eu faço parte, que me auxilia bastante, que é lá da Bahia, da região lá de Lauro de Freitas. E eu sempre mando convite para eles e eles estão sempre aqui conosco. Muito obrigada, pessoal. Mais uma vez, um bom final de semana e tenham juízo aí no Dia dos Namorados, crianças. Ficam com Deus e teremos aí um jogo da Copa amanhã, né? E vamos torcer aí para o nosso país, pelo menos para a gente se alegrar mais um pouco. Fica com Deus. Obrigada, Regina. Obrigada. Tchau, tchau.